Você acha que é você que está descontrolado com a comida, mas talvez alguém... Você acha que você está descontrolado com a comida, né? Mas o que talvez ninguém tenha dito pra você é que isso não é você que está descontrolada. É seu sistema nervoso que está desregulado. E não importa quantas dietas você tente, quantas estratégias, quantos medicamentos, nada disso vai funcionar enquanto você não entender e ativar essa chave que eu vou contar nesse vídeo. Se você não fizer isso, seu corpo vai continuar pedindo por comida e você nunca vai entender de onde está surgindo essa vontade. Nesse vídeo aqui você vai entender uma forma natural de acabar com o descontrole com a comida, e tudo começa com um nervo no seu corpo, um nervo que conecta todos os seus órgãos internos ao seu cérebro, que é o nervo vago. Meu nome é Cássia Milânia, sou terapeuta alimentar, técnica de nutrição, e nesse canal aqui você vai aprender como acabar com o descontrole com a comida para você conseguir emagrecer com muito mais leveza. Então, se você gosta desse conteúdo, já segue aqui o canal e deixa o like nesse vídeo. Talvez você tenha chegado até aqui porque você já tá assim, cansada de tentar. E no fim das contas, parece que o seu corpo ele sempre volta para um padrão normal dele, que é descontrolar com a comida, que é ganhar peso, que é estar sempre se sentindo muito cheia, que é regular as emoções com comida, né? Eu sei porque eu converso com muitas de vocês que chegam até mim exatamente com essas queixas. Elas falam pra mim, Cássia, eu não entendo. Não entendo. Por que algumas pessoas conseguem? Parece que para algumas pessoas é tão simples, é tão fácil fazer uma dieta, se propor a seguir uma alimentação tal. Parece que elas não sentem isso que eu sinto, essa necessidade maluca de estar comendo. Não importa o que eu sinto, eu tô comendo. Não importa o que aconteça, eu tô comendo. E parece que eu já tentei de tudo, tentei fazer dieta, tentei fazer jejum, tentei low carb, tentei cetogênica, carnívora, tentei vegano, tentei N coisas. E até emagreci um pouquinho, mas não deu certo. Primeiro ponto, que eu quero, é um parênteses que eu vou até gravar um vídeo sobre isso específico. Você não tentou de tudo, você tentou várias vezes a mesma coisa. Se você está agindo só na alimentação, só no seu prato, está preocupada só com as calorias e com o que pode e o que não pode comer, e aí você tentou várias estratégias diferentes, então você não tentou de tudo. Você tentou várias coisas para mudar o mesmo ponto, que é o prato. Talvez você nunca tenha tentado, de fato, mudar a pessoa que está atrás do prato. Mudar a forma como o seu cérebro te sinaliza fome e saciedade. Como que ele escolhe, como que ele faz você escolher, digamos assim, o que você come. Porque quando você muda você mesma, quando você muda a pessoa que está por trás do prato, a comida que você coloca ali, vai mudar automaticamente. Então, muitas pessoas elas ficam presas nesse ciclo de efeito sanfona muito por conta de estarem tentando mudar de fora para dentro. Então, o que eu proponho aqui para você é mudar de dentro para fora. Mas esse mudar de dentro para fora não é uma questão metafórica apenas, porque eu vejo muito conteúdo por aí, mais ou menos sobre isso, né? Já mudança de mentalidade, você tem que pensar diferente, não sei o quê. Tudo isso é importantíssimo e eu até falo um pouco sobre isso no canal quando eu comento sobre autoimagem, mas não é só apenas uma questão filosófica, metafórica. O que eu vou explicar aqui nesse vídeo para você é como que você vai mudar o funcionamento do seu sistema nervoso, como que você vai alterar o funcionamento do seu cérebro e como que você vai alterar o funcionamento do eixo intestino, microbiota, cérebro, que é crucial no processo de emagrecimento. Eu já gravei um outro vídeo aqui explicando um pouco mais sobre o nervo vago, que é um nervo que conecta o cérebro aos órgãos internos. Ele é o 10º par de nervo craniano e ele é um nervo do sistema parasimpático, que é o sistema de descanso, relaxamento e digestão. E ele é um nervo que, quando ativado, ele induz em nós um estado de relaxamento, de tranquilidade. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards para você assistir depois desse também e complementar esse conteúdo que eu vou explicar aqui. Mas o nervo vago, ele é o grande maestro do nosso corpo. Ele é o nervo que vai fazer
a gente regular o nosso estado emocional, o nosso estado interno. Então, quando a gente ativa este nervo, a gente consegue induzir no nosso corpo um estado de mais calma, de controle, de relaxamento, onde áreas do nosso cérebro que tem mais um pensamento mais racional, né, no caso do neocórtex, ele tem chances maiores de responderem, eles têm mais tempo, né? Para vocês entenderem mais ou menos o funcionamento simples do sistema nervoso, a gente tem regiões do nosso cérebro que disparam de forma mais automática e que induzem nossos comportamentos mais impulsivos. Por exemplo, a amígdala, né? É uma área do nosso cérebro que está relacionada a respostas rápidas e impulsos, principalmente, né? Impulsos voltados para a segurança, a proteção. Essas áreas do cérebro que são mais impulsivas, que tomam decisões precipitadas, digamos assim, elas reagem muito mais rápido do que as regiões mais racionais da nossa mente. E é no caso do neocórtex, né, que é a parte de cima, a última camada do nosso cérebro a existir. Então, para a gente conseguir pensar sobre alguma coisa, a gente precisa de tempo. E para a gente ter tempo, a gente precisa estar no estado um pouco mais calmo, um pouco mais relaxado. E o nervo vago ele age justamente nisso. Muitas das respostas, por exemplo, em crises de ansiedade, síndrome do pânico e coisas do tipo, é a amígdala que está respondendo, né? A amígdala é uma região do cérebro que responde de forma impulsiva e instintiva. Então, quando uma pessoa tem uma crise de pânico, por exemplo, ela está sob ação da amígdala. As regiões do cérebro que pensam, digamos assim, que raciocinam e que consideram a situação, elas estão desativadas, elas estão desconectadas. Isso só para ilustrar para vocês que quando a gente está num estado de hiperativação, a gente não consegue raciocinar em cima disso. Que é muitas vezes o que acontece quando você está numa crise compulsiva. Eu já tive uma crise compulsiva, assim, tive várias crises compulsivas ao longo da minha vida, e eu sentia, era meio que essa sensação de que eu era um zumbi. Eu não conseguia raciocinar em cima do que eu estava fazendo. E era real, eu estava comendo, eu não conseguia pensar sobre aquilo. Eu comia, assim, como se fosse um bicho, e eu não conseguia olhar para aquilo de fato e perceber, meu Deus, o que eu tô fazendo, sabe? Isso não existia, isso só existia depois que acabava. Isso acontece justamente porque essas regiões do cérebro que raciocinam, elas nesses momentos de compulsão, de hiperativação, elas estão desconectadas, elas não estão fazendo conexões com o restante do cérebro para mudar o nosso comportamento. Então, antes de mais nada, é importante entender que para você evitar compulsão alimentar, para você evitar descontrolar com a comida, você precisa estar constantemente alimentando um estado mais calmo, mais tranquilo, para que dê tempo do seu cérebro responder à situação. Bom, dito tudo isso, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona aí o nosso cérebro, né, de maneira muito simples. Qual que é a do nervo vago, né? Qual que é a ideia do nervo vago? O nervo vago, ele vai conectar, então, todo o nosso corpo ao nosso cérebro. Ele é como se fosse, imagina como se fosse um rio. O cérebro é o oceano e os nossos órgãos são lagos, né? E o rio conecta essas duas coisas. E o rio, ele tem um curso, correto? No caso do nervo vago, ele tem um curso bidirecional. Então, tanto o cérebro se comunica com os nossos órgãos internos através do nervo vago, quanto o contrário. Né? Os nossos órgãos também enviam informações ali para o nosso cérebro. E especificamente falando de emagrecimento aqui, né? E falando de saúde, a gente pensa muito, a gente olha muito pro nervo vago no intestino, né? Para a parte do nervo vago que conecta no intestino. Isso é uma curiosidade, né? Interessante e algo que diz muito sobre a gente. Né? Os nossos nervos, eles têm fibras aferentes ou eferentes. O que isso significa? Quando é eferente, é de cima para baixo, é eferente para baixo. E aferente é de baixo para cima, né? Aferente, é voltado para o cérebro. O nervo vago tem cerca de 90% das suas fibras aferentes, que significa que são os órgãos que emanam informações para o cérebro. Ou seja, não é a mente que comanda o corpo, digamos assim, mas é o corpo que diz para a mente como ela tem que reagir. E especificamente no nervo vago a gente tem a interação delicada e maravilhosa de mais um elemento que difere dos outros órgãos, que é a nossa microbiota.
A microbiota ela é considerada praticamente um novo órgão, um órgão invisível, mas que é tão pesado quanto o cérebro, né? A gente tem aí cerca de 1 quilo de bactérias no nosso corpo como um todo, principalmente no intestino. Então a gente pensa, 1 quilo de bactérias. E as bactérias são unicelulares, ou seja, elas são compostas de uma única célula. Então são trilhões e trilhões e trilhões, mais de 100 trilhões de bactérias. É muita bactéria que a gente tem no nosso corpo. Então ela é considerada, né, a nossa microbiota é considerada praticamente um novo órgão. E esse novo órgão também interage ali com o intestino, que também sinaliza para o cérebro. Então a gente vai agora juntar todos esses pontos para ficar claro para você como que o nervo vago ele vai te ajudar no seu emagrecimento. Eu tenho falado bastante aqui no canal já sobre microbiota, intestino, eu pretendo até trazer mais conteúdo sobre isso por aqui. Mas especificamente nesse caso aqui, como que a microbiota então interage com o nervo vago que interage com o cérebro? As bactérias no nosso intestino, elas liberam substâncias que são chamadas ácidos graxos de cadeia curta, como por exemplo o acetato, o butirato e o propionato. Esses ácidos graxos, eles são resultado do metabolismo das bactérias. Então imagina que as bactérias, elas são seres vivos que se alimentam e fazem cocô, digamos assim, né? Elas excretam coisas. E essas coisas que elas excretam, né, resultado da alimentação delas, ali do que elas ingerem, são esses ácidos graxos de cadeia curta, que têm ação muito, muito importante no nosso organismo. Eles são anti-inflamatórios potentes, eles modulam a resposta de muitos hormônios e também interagem com o nervo vago. Principalmente o butirato, ele tem a capacidade de ativar o nervo vago, ou seja, de estimular ele. Então imagina que o nervo normalmente ele é estimulado por impulsos elétricos, né? Por exemplo, para eu estar fazendo esses movimentinhos, nossos nervos eles estão disparando o que a gente chama de potencial de ação. Então, o potencial de ação é uma descarga elétrica que ativa o nervo, tá? Explicando de forma bem simples. Então, cada movimento são descargas elétricas mesmo que a gente está disparando no nosso corpo, tanto que a gente tem carga elétrica no nosso corpo todo, né? E esses ácidos graxos, né, principalmente o butirato, tem a capacidade de fazer o nervo vago se ativar, ou seja, de disparar potenciais de ação de baixo para cima e ir lá conectar no cérebro. E o nervo vago, ele sai daqui, então, do intestino, ele caminha por toda essa região e ele vai lá no núcleo arqueado, que é uma região do cérebro que tem ali os comandos, digamos assim, de fome e saciedade. Então, o butirato, ele vai lá estimular o nervo vago ele vai lá no cérebro, lá no núcleo arqueado, e ele vai estimular sinais de saciedade no nosso cérebro. Sem contar também, né, que o butirato ele também vai estimular as células do próprio intestino a produzirem GLP-1, peptídeo-YY, GIP, que são outras incretinas, outros hormônios que o nosso intestino produz, que também induzem sinais de saciedade e tem toda uma ação sistêmica ali de controle de glicemia e tal, que inclusive é os efeitos que os medicamentos como o Ozempic e o Mounjaro fazem, né? Eles são análogos, ou seja, eles são substâncias parecidas com essas incretinas, né, principalmente o GLP-1, e tem esse mesmo efeito no corpo. Ou seja, a gente tem dentro da gente o mesmo mecanismo de ação que esses medicamentos produzem. Eu, inclusive, deixei um vídeo aqui no canal sobre esses medicamentos, né? Principalmente depois que a Anvisa deu um alerta, né? Falou que agora não, agora a venda desses medicamentos vai ser só com retenção de receita. Então eu gravei um vídeo sobre isso, explicando com mais detalhes como é que funcionam esses medicamentos. Vou deixar aqui nos cards. Mas o ponto aqui é o nervo vago, né? A comunicação do intestino e da microbiota com o nervo vago. E como que isso estimula o nosso cérebro a enviar sinais de saciedade, né? Então, para recapitular, a gente tem uma microbiota no intestino, essa microbiota produz butirato, esse butirato vai estimular o nervo vago, que vai lá no nosso cérebro, falar, ó, calma aí, sinal de saciedade, manda aí sinal de saciedade pra gente ficar calminho, pra gente se acalmar. E também, sem contar, a própria ação intrínseca do nervo vago, que é ativar o sistema parasimpático, ou seja, de relaxamento, de descanso, de digestão. Porque como muitas pessoas, que pelo menos é o que eu vejo muito por aqui, comem por ansiedade, comem por estresse, comem por emoções, por não conseguir controlar as emoções, é de suma importância você aprender a controlar e ativar o seu nervo vago do jeito certo, para que você consiga sair desse estado.
Porque quando você controla a ansiedade, consequentemente você consegue, né, como eu expliquei no começo do vídeo, raciocinar, pensar, ponderar em cima do que você está fazendo. Então, o simples fato de você ativar o seu nervo vago e ele estimular o sistema parasimpático do seu corpo já vai fazer você se tornar uma pessoa muito mais controlada com a comida, por aliviar esse estado de ansiedade, de estresse, que engatilha você a comer muito mais. Então, você tem essas duas formas de ação do nervo vago. A concentrada no intestino, que ela é mais direta, né, no controle da saciedade, e também a própria ação dele de estimular o sistema parasimpático e você se sentir mais calma, mais relaxada. E você muitas vezes vai oferecer para o seu corpo o que você realmente está buscando, né, com a comida, você vai dar para ele de uma outra forma. Então, por exemplo, muitas pessoas falam para mim que a comida é como se fosse um abraço, como se fosse uma acalento, como se fosse um descanso, né? Por estados de estresse crônico ou por ansiedade. Quando você consegue estimular no seu corpo esse estado através do nervo vago, através das técnicas que eu vou explicar aqui para vocês como é que faz, você vai dar para o seu corpo exatamente isso que ele está buscando, só que não utilizando a comida para isso. Então, quando eu falo muito aqui nos vídeos, você vai ensinar o seu cérebro a não utilizar mais a comida como forma de regular suas emoções, é mais ou menos isso que eu tô falando. Você vai realmente desconectar comida de estado de relaxamento e calma, porque você já vai dar para o seu corpo essa sensação que ele está buscando, só que de um outro jeito muito mais saudável, ao invés de você usar comida para isso. Aí você deve estar falando para mim, não, Cássia, meu nervo vago já foi com Deus, meu nervo vago, nem tem mais ativação aqui, imagina, meu intestino não presta, meu intestino é uma porcaria, ele não funciona direito, eu não vou conseguir fazer isso que você está falando. Calma. Nosso sistema nervoso, ele é moldável, ele é plástico. Então, é possível sim você, digamos, entre aspas, reativar. Não vou dizer reativar porque o seu nervo vago, ele tá funcionando. Só que ele tá funcionando com baixo tônus vagal. É assim que a gente chama. Tônus vagal é a capacidade que o seu nervo vago tem de ser ativado e ativar a resposta parasimpática. Quanto maior o seu tônus vagal, mais resposta você vai ter no seu corpo. Geralmente, pessoas com depressão profunda, elas vão ter baixo tônus vagal. O nervo vago delas vai ter muita dificuldade para ser ativado e para ter essa resposta parasimpática, né? Por conta de toda a condição que ela tá. Mas isso é possível de ser mudado, é possível de você estimular, assim, o nervo vago, tá? E muitos estudos que demonstram, que inclusive em base que eu tô falando para vocês, eles estimulam o nervo vago com sinais elétricos, né? Com aparelhos elétricos que vão literalmente colocar energia ali, como se fosse apertar o nervo vago para ele disparar. E é claro que a gente não tem aparelhos que a gente pode conectar no nosso corpo para disparar ali um sinal no nervo vago, né? Mas existem sim maneiras simples que a gente pode fazer para estar estimulando o nervo vago a ser ativado, tá? Eu já deixei inclusive alguns vídeos sobre isso por aqui, mas eu vou citar eles novamente para que você tenha uma visão geral, tá? Sobre como que você vai então colocar em prática isso e como que o seu nervo vago ele vai realmente te ajudar no seu processo de emagrecimento, a controlar os impulsos com a comida para que você consiga emagrecer com mais leveza. Então tem duas formas de você estimular o nervo vago, uma forma direta e uma indireta. As formas diretas são as técnicas mesmo corporais ou técnicas de respiração que vão como se fossem massagear o seu nervo vago. Então todo tipo de movimento leve, gostoso vai fazer isso. Massagens vão ativar seu nervo vago. Atividade física de leve a moderada. Então, por exemplo, fazer uma caminhada, você está estimulando o nervo vago. Tá sempre em movimento, né? Fazer um cardio leve, moderado, você vai estimular o seu nervo vago. O yoga, ele é uma das práticas milenares, assim, que tem mais evidência de que estimula a resposta parasimpática no corpo, principalmente pela ativação do nervo vago, tá? Pelas posturas que ele faz e também pela respiração, que a respiração, as técnicas de respiração profunda, principalmente respiração aqui diafragmática, elas vão estimular também o nervo vago mecanicamente, como se fizesse uma massagem. Cantar também estimula, né? Porque como o nervo vago ele sai do cérebro aqui de trás, né? E ele percorre aqui o pescoço, então atividades que envolvem aqui o seu pescoço, eles vão ajudar também a ativar o nervo vago. Cantar, né? Você pode alongar o pescoço, cantar, massagear essa região com delicadeza, é claro.
também vai ativar seu nervo vago. E também outra coisa super gostosa é dar risada, gargalhar, principalmente aquela risada que você perde o ar de tanto rir. Isso também vai ajudar o seu corpo a relaxar. Quem nunca, né, morre de rir com alguma coisa, depois o corpo fica até meio molinho assim, né? É a resposta parasimpática acontecendo. E quando a gente melhora o tônus vagal, a gente melhora essa conexão entre o intestino e entre o nervo vago e o cérebro. Então a gente melhora essa resposta. O que é super importante para o passo número 2, que é a forma indireta de ativar o nervo vago através da microbiota. Então quando a gente tem uma microbiota saudável, a gente produz mais butirato, que vai estimular esse nervo vago. E se esse nervo vago tiver com bom tônus vagal, a gente vai sinalizar lá para o nosso cérebro sinais de saciedade, tá? O nosso nervo vago também ele é capaz de estimular, né, outras partes do nosso intestino a também produzir mais GLP-1, mais peptídeo-YY, mais GIP, que são essas incretinas, né? Aí seria parte do cérebro comunicando pro intestino, então é capaz de produzir mais essas incretinas, que vai retroalimentar esse ciclo de você ter menos fome, né? Se sentir mais saciado, ter menos desespero para comer as coisas. Então, em resumo, não é só sobre você parar de comer, é sobre você voltar a sentir, é sobre você voltar a sentir seu corpo de fato, de dentro para fora. É uma forma de você se reconectar profundamente com você mesma, de uma maneira um pouco mais literal, não só metafórica, né? Tipo, você tem que se conectar com você mesma, mas como é que faz isso? É por aí que você começa a fazer essa reconexão, a conectar partes do seu corpo que estavam desconectadas antes. Então, quando você estimula o nervo vago, você está dando a capacidade para o seu corpo de se sentir bem, em paz, seguro e de regular o próprio apetite, de atender às próprias necessidades, né? De você voltar a realmente se alimentar de uma maneira um pouco mais intuitiva, de você conseguir ouvir seu corpo de novo, de atender às necessidades reais dele, sem utilizar a comida como um tapa-buraco emocional, como um band-aid ali, para tentar simplesmente anestesiar alguma coisa que você esteja sentindo. Então você consegue sim alterar o seu estado emocional, que vai fazer com que você sinta mais calma, relaxada, consequentemente você vai comer menos. E é exatamente isso que a gente pode fazer juntas no Naturalmente Magra, que é meu programa de regulação emocional para emagrecimento. O Naturalmente Magra ele nasceu com o propósito de fazer com que o emagrecimento seja algo leve, natural e muito mais fácil. Porque eu não aguento mais receber mensagem de mulheres que falaram que já tentaram de tudo, que emagreceram com sofrimento, que não aguentam mais, que vão desistir. Então eu pensei, tá, como é que eu posso deixar isso mais fácil? Como é que eu posso fazer com que o cérebro dessas mulheres trabalhe a favor do emagrecimento e não contra elas? Como é que eu posso fazer o corpo reagir e entrar de volta no seu estado natural, que é um estado de equilíbrio, um estado de saúde? Como é que eu faço para tirar essas mulheres desse sofrimento sem fim, que é lutar contra o próprio corpo, como se você morasse numa casa que não é sua? Então, Naturalmente Magra, ele tem como princípio aí regular novamente seu sistema nervoso, para que você não utilize mais a comida como forma de regular essas emoções. A gente faz isso principalmente com as técnicas que eu aplico com as minhas clientes de regulação do sistema nervoso, que fazem com que a neuroplasticidade aconteça e o cérebro ele se remolde a uma maneira muito mais inteligente e saudável de passar por esse processo de emagrecimento. O meu objetivo com a Naturalmente Magra é fazer com que você se reconecte com você mesma, com o seu corpo, com a comida e que você faça as pazes consigo mesma para que você consiga também manter e sustentar esses resultados ao longo do tempo. Eu quero que sim, que você emagreça e sim, a gente tem que fazer mudanças na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, mas isso você vai fazer respeitando você mesmo, respeitando o seu corpo e ensinando o seu cérebro a reagir de uma outra forma. Então, se você quer saber mais sobre Naturalmente Magra, aqui na descrição vai ter um link, que é o primeiro link da descrição, tá? Você vai clicar nesse link e você vai ser direcionado para uma página que tem mais informações, tem um videozinho que eu te apresento para você, Naturalmente Magra. E lá a gente vai ter a oportunidade também de conversar no WhatsApp pessoalmente. Você pode clicar lá no botão e você vai ser direcionado para o meu WhatsApp, onde a gente vai conversar. Eu vou entender seu caso, ver se o Naturalmente Magra ele é para você. E se for o caso, a gente continua com o seu acompanhamento. Mas é isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. O seu nervo vago, ele esconde ali um segredo que eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso. E você tem sim a capacidade de reativar a habilidade do seu corpo
de fazer emagrecimento ser muito mais fácil. Você tem sim a capacidade de usar o seu cérebro ao seu favor, a sua mente ao seu favor, o seu intestino ao seu favor. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui o que você achou, se você conseguiu aprender alguma coisa nova, ou se ficou alguma dúvida, se algo que eu expliquei não ficou claro, pode comentar que eu vou adorar responder as suas dúvidas. Um beijo e até o próximo vídeo.